Como acabamos de comentar no início da missa, nós caminhamos ao longo desta semana com o profeta Oséias. O texto de Oséias que nós lemos hoje, como é característica da literatura dos profetas, é um texto que denuncia a infidelidade de Israel à aliança. O profeta no Antigo Testamento, sobretudo os profetas escritores, são homens da aliança. A missão deles está sempre ligada ao anúncio ou denúncia da infidelidade de Deus à aliança. No caso de Oséias, a gente já teve oportunidade em alguns dias ao longo desta semana de refletir um pouco sobre a figura de Oséias, a história de Oséias, a importância de Oséias, o quanto a profecia e a vida pessoal de Oséias acabaram se misturando um pouco, e isso acabou dando força ao anúncio profético de Oséias. Hoje Oséias está tratando do seguinte tema: Israel se tornou uma vinha fecunda, como a esposa de Oséias, que chegou a ele sem dignidade, ferida, sem de fato aquela saúde plena ou a dignidade da senhora da casa de um profeta. Oséias, com a esposa dele, trabalhou para que ela recobrasse uma dignidade que ela tinha perdido em virtude da prostituição, que foi de onde Oséias tirou a esposa dele. E aos poucos, então, a esposa de Oséias se tornou uma mulher bonita, digna, plena em saúde, a ponto de Oséias, que a princípio nem queria, nem gostou muito da ideia de se desposar com ela, dele se apaixonar por aquela mulher. E aí, com o tempo, como a gente já teve oportunidade na segunda-feira, aquela mulher que Oséias aprendeu a amar e devolveu àquela mulher dignidade, começou a traí-lo. E isso trouxe grande tristeza ao profeta. O que está na leitura de hoje é exatamente Oséias, também marcado na história pessoal dele, por ter oferecido condição da pessoa devolver amor e em troca receber traição. Oséias está exatamente falando disso. Olha, o Senhor, quando encontrou Israel, vocês estavam lá, estribuchando no Egito, escravos, um lugar de solidão desoladora. Ele tirou vocês do Egito, deu dignidade, fez de vocês uma grande nação. Israel, portanto, diz Oséias, se tornou uma vinha fecunda. Entretanto, os frutos desta vinha em nenhum momento são utilizados para dizer ao Senhor, obrigado. Eles não voltam para o Senhor. Mas, inesperadamente, Israel oferecia sacrifícios a outros deuses, ou praticava ações de injustiça, se afastando dos mandamentos de Deus que pediam a justiça. A imagem de Oséias, então, essa vinha tem que ser arrancada, e é tempo de plantar coisa nova. Na profecia de Oséias, naturalmente motivado também pela experiência pessoal da traição, ele diz assim, não tem jeito, só nascendo de novo, como a gente às vezes comumente costuma dizer, né? Então a profecia de Oséias é bem firme, é tempo de plantar coisa nova. Não há mais sentido em plantar, em fazer o uso de tudo que Deus ofereceu a vocês, que vocês estão fazendo. Então é uma profecia que pede da parte do povo fidelidade, uma mudança nesse sentido, né? Como é que vocês podem receber tudo de Deus e aquilo que vocês recebem dele, usar contra ele? É como se ele tivesse chocado o ovo da serpente, né? Ou como diz o nosso povo também de maneira muito interessante, é como se ele tivesse na relação dele, Deus com o povo, criado cobra para morder ele, né? É mais ou menos esse o padrão. E aí o profeta Oséias fala então de cortar, plantar coisa nova e plantar justiça para colher amor.
Aqui o profeta fala da injustiça cometida entre eles e a injustiça cometida na relação com o próprio Deus. E é aqui que eu quero ficar na nossa reflexão de hoje, né? Estava pensando quantos dons nós recebemos, quantas coisas boas nós recebemos do nosso Deus, e às vezes colocamos estes dons e estas coisas boas que recebemos a serviço exatamente não dos mandamentos ou do bem, ou de fazer o bem, de construir o bem, mas a serviço exatamente do oposto, do construir, do fazer acontecer o mal. Jesus, no Evangelho, fala da parábola dos talentos, né? Dos talentos enterrados, que o Senhor cobra a quem Ele deu os talentos. Por que você não multiplicou e enterrou? Tudo que nós recebemos de dons, de capacidade, de bênçãos, é uma responsabilidade. Não é simplesmente tive sorte de nascer em tal família, responsabilidade. Tive sorte de ter tais oportunidades, serei cobrado com isso. Eu tive a sorte de num dado momento conseguir dar este passo na minha vida profissional, seremos cobrados por isso. Tudo que nós recebemos para pôr a serviço, o que não significa que a gente não possa, por exemplo, beber do fruto da vinha, que a gente não possa, de alguma forma também, dali tirar o nosso sustento, o sustento de nossa casa, de nossa família, que dali a gente coloque os nossos dons a serviço também dos bens, ou do bem dos nossos, não tem problema, mas precisa estar a serviço da justiça, precisa estar ali, exatamente fazendo circular o bem e a graça do nosso Deus. Por isso que quando Jesus, no Evangelho de hoje, diz aos discípulos o que eles devem fazer, Jesus diz assim, principalmente anunciem que o reino de Deus está próximo. Façam o bem e anunciem que o reino de Deus está próximo. Por isso Jesus capacitou os discípulos, diz lá, para curar enfermidades, para expulsar a presença do mal. Jesus não ofereceu aos discípulos para que eles se servissem daquilo, mas ofereceu aos discípulos para que eles servissem através daquilo. A palavra de hoje é um convite exatamente à reflexão acerca daquilo que recebemos e do quanto isto está a serviço da construção do reino de Deus e do bem, que nem sempre ocorre. Às vezes na nossa cabeça a gente tem sempre o presente aquela lógica, como é que eu vou tirar vantagem dessa situação? Como é que eu vou me servir de alguma forma, usando essa ou aquela aptidão minha para dali arrancar alguma vantagem ou algum favor? Quem se comporta desta forma, e isso vale para mim também, eu também me coloco ali como ouvinte daquilo que estou dizendo, de alguma forma arrisca ver cumprir na sua vida o que disse o profeta Osés: arranca, é tempo de arrancar, tem que plantar outra coisa no lugar, plantar justiça para colher amor. Eu acho que já me fiz entender bem em torno da palavra de hoje. Às vezes a gente pensa assim, não, mas eu não tenho aptidão. O Senhor, Ele costuma ser bem fecundo, aquela propriedade comutativa da matemática, que divide para cá, para lá, para cá, para cá. Ele é bastante comutativo. Então, se a gente olhar com carinho, nós temos tantas aptidões, tantos dons. Somos uma vinha com a capacidade de produzir tantos frutos. E o interessante é que quanto mais, a lógica é essa, é a lógica da matemática divina, O melhor matemático
divino é São Francisco, né? Ele que sacou bem que, ao contrário da matemática euclidiana, né? Você tem 4, entregou 2, ficou com 2, poxa, no final eu tenho menos do que tinha antes. E a lógica da matemática de Deus é diferente. São Francisco diz, é dando que se recebe. Então, por exemplo, se eu tenho 4 e entrego 2, é improvável que depois me venham outros 4, e eu fique com os 4 mais os 2, 6. A lógica é completamente diferente daquela outra lógica euclidiana, né, do cálculo, da coisa de, não, vou segurar aqui, porque... Né? Isso vale para os nossos dons, colocar a serviço, dividir, partilhar e experimentar o quanto nosso Deus nos abençoe. Eu lembro em muitos momentos, vou dar aqui um testemunho pessoal, quando eu estava no seminário, às vezes alguns colegas me pediam ajuda, aula, ajuda nos estudos, uma espécie de monitoria, e às vezes os colegas pediam, e eu tinha também prova no outro dia, né? Nem sempre eram colegas da minha turma. Quando eram os colegas da própria turma, é bom, porque aí você vai ensinando e ao mesmo tempo vai revendo a matéria, então você estuda junto. Mas algumas vezes eram colegas de outras turmas que estavam mais atrás, então a gente estava um pouco naquele semana de provas, período de provas, e aí combinava essa aulinha à noite, porque quando não tinha atividade do seminário, para fazer uma revisãozinha, ajudar os colegas. E eu pensava assim, caramba, que horas que eu vou estudar, né? Quando eu vou dar uma força para o cara, mas eu ainda preciso rever algumas coisas, porque eu também tenho prova amanhã. E o interessante era que quando eu me dispunha para isso, né, às vezes que eu dividi isso aí, muitas vezes, quando eu ia pegar a matéria minha para rever, para estudar, eu percebi que tinha uma agilidade além do normal, assim, que a coisa fluía de uma maneira um pouco, né? E eu sempre percebi e entendi que ali tinha a mão de Deus assim, salvaguardando aquele sono que eu precisava ter para depois, no outro dia, fazer uma prova bacana, mas, sobretudo, multiplicando o que eu também multipliquei. Então, esse é só um exemplo, né? A gente, na vida, tem muitas oportunidades nesse sentido, e a gente é muito abençoado quando divide, quando a gente é capaz de, né, colocar a serviço, a gente acaba sendo bastante abençoado. E eu, nesse período, quase todo o período do seminário, desde o seminário menor, eu sempre me coloquei assim para ajudar, com aula, com revisão, com uma força aqui, ali, acolá, e Deus sempre abençoou. Às vezes em que eu perdi um tempinho para ajudar alguém, aquele tempo vinha aí de volta para mim em forma de agilidade, eu percebi esse tempo voltando com muita clareza. E o tempo voltando, às vezes, até em forma de aquela luz que no meio da prova você percebe que deu um nó e pum, abre-se um clarão e você vai e atravessa ali e percebe, caramba, isso aí não foi só a boa memória, teve mais coisa aí, tinha mais coisa aí no meio dessa história toda. Vamos colocar a serviço, né, os frutos da nossa vinha. Não tenha medo de ficar mais pobre. A lógica do nosso Deus é diferente, né? Quem sabe partilhar, colocar a serviço os seus dons, os talentos que tem, multiplica, não subtrai, mas ao contrário, multiplica. Vamos com alegria acompanhar a nossa procissão, o canto das ofertas, né? Daí de casa ofereça a sua semana, o seu dia, a sua vida. Vamos oferecer hoje os nossos aniversariantes, né? Todos os nomes que nós citamos, lembrar de maneira especial o nosso seminarista, o Andrei, lembrar o Alex também, todos os que foram citados, que experimentem também essa graça da multiplicação da vinha nas suas vidas nesse dia que celebram a vida. É um momento também que você pode colaborar. Nos comentários da missa, você tem a oportunidade, seja pelo QR Code do PicPay ou pela transferência, de fazer o ofertório, que geralmente a gente faz quando está na missa, né, com uma forma nossa simbólica de dizer obrigado.
Vamos com alegria acompanhar e cantar juntos.